Olá, tudo na paz? Está entrando no ar mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM para você de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, já deixa o seu like, compartilha para todo mundo esse vídeo e deixa também o seu comentário, é muito importante a sua participação. Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães, está aqui do meu lado minha esposa, querida Bispa Camille. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Sem Limites. A nossa terapeuta Ana Paula. Oi, bispos, oi para você que está em casa, que honra estar na sua casa hoje. Joia, joia. E hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco polêmico, não é um tema, vamos dizer assim, que tem complexo, tem muitas opiniões, muita gente tem dificuldade em lidar com esse tema. Nós vamos falar sobre a Bíblia e o dinheiro. O que a Bíblia fala a respeito do dinheiro? O que a Bíblia traz a respeito do dinheiro? Por que muita gente tem problema em relação à questão do dinheiro dentro da igreja, dentro do evangelho, né? Então nós vamos falar sobre esse tema, vamos dar aqui as nossas opiniões, vamos conversar, vamos ouvir as opiniões aí da internet. Já segue a gente também lá no nosso Instagram, o @semlimites.tv, é lá que você deixa a sua opinião para participar do nosso programa, tá bom? Vamos já chamar então o primeiro vídeo da internet, vamos assistir. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o senhor das riquezas, o amor ao dinheiro. O problema da Bíblia nunca foi o dinheiro, o problema contra Deus nunca foi dinheiro, sempre o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque a maioria deles amam o dinheiro, é a vida deles. Por isso que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, por isso que o inimigo de Deus não é o diabo, é o amor ao dinheiro, é Mamon, o senhor das riquezas. Então o que nós temos que entender? Se você consegue ter alguma coisa sem essa coisa ter você, pode, na Bíblia. Se eu consigo ter dinheiro, por exemplo, sem o dinheiro me ter, você é o mestre do dinheiro, eu não mando é? no dinheiro. O dinheiro serve meu propósito, não minhas emoções. Quando é que o dinheiro te tem? Quando o dinheiro manda nas tuas emoções. Dá um exemplo. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou muito triste e fico cabisbaixo. O dinheiro interfere no meu humor, o dinheiro interfere nos meus sonhos. Teus sonhos são guiados pela tua situação financeira de hoje? Então, Mamon é teu Deus, você serve ao dinheiro, você não serve a Deus. Porque se você servisse a Deus, você não teria dúvida nenhuma que teus sonhos iam se realizar, independentemente da tua realidade de hoje. Porque quem vai realizar é Deus e não o dinheiro. Isso é acreditar em Deus e não no dinheiro. Olha aí, a gente viu o primeiro vídeo da internet, né? E aí já traz aqui a primeira questão, né? A primeira questão. A Bíblia é um livro que fala de dinheiro. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só pus dinheiro lá na busca, apareceu 170 vezes que a Bíblia usa a palavra dinheiro, né? E agora, qual que é o problema aí, de acordo com o texto que o pastor Tiago Brunet comentou? O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A gente pode dizer isso? Dinheiro é uma bênção, o dinheiro ele é o nosso servo, ele serve, né, para tudo. Hoje você precisa de dinheiro. Você não faz nada. Hoje você precisa de dinheiro para fazer tudo. Você não faz nada sem dinheiro hoje, né? Então, o dinheiro ele deve ser o nosso servo. Ele não pode ser o nosso senhor. Seria isso? Eu acredito muito nisso, que quando você coloca o dinheiro para te servir, ele passa a ser bênção, né? Aqui na Bíblia, em Provérbios, capítulo 13, 22, fala: o homem bom deixa herança para o filho dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, se a Bíblia diz que o homem bom ele deixa a herança para o filho dos filhos, a gente está falando de uma pessoa próspera, de uma pessoa que tem muito dinheiro. É outro ponto, né, Ana? A Bíblia fala de dinheiro e a Bíblia fala de prosperidade. A prosperidade é uma promessa da palavra de Deus, né? Em muitas vidas, a prosperidade ela foi uma bênção na Bíblia, né? Porque se quiserdes me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Quantos versículos a gente pode citar na Bíblia, na palavra de Deus, de que Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Ou todas essas coisas, que ele está falando da ansiedade e da preocupação com o que comer, com o que vestir. Então, assim, a Bíblia é um livro que fala de prosperidade. Ela começa
no lugar mais próspero da terra, que é o Éden, e ela vai terminar no lugar mais próspero da terra, que é a Nova Jerusalém, né? Então, a Bíblia inteira é um livro que fala de prosperidade e fala de dinheiro. O problema é quando o dinheiro toma o lugar de Deus na sua vida. Seria exatamente. Isso que o pastor Tiago estava falando, esse versículo que ele citou, né? Que está lá em Mateus 6,24, que fala, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, Deus também está sendo muito claro e específico quando ele fala, não tem como você servir a mim e querer servir também a sua ganância, vamos dizer assim. Porque quando a gente tem aquele apego financeiro, né, material, isso não é uma coisa que é bíblica. O Senhor está falando claramente sobre isso. Então, como você disse, a gente tem que aprender a lidar com essa questão, como você disse. Às vezes pode ser difícil para algumas pessoas, para outras pessoas pode ser muito fácil, porque a gente sabe que assim, tem pessoas que já nasceram, vamos dizer assim, abastadas financeiramente, são bem financeiramente. Quando Jesus fala na Bíblia sobre o jovem rico, né, que está falando dessa questão, é mais fácil, né, sobre aquela questão passar, né, um camelo, a gente sabe, né, depois tem toda uma explicação ao redor disso, que a gente sabe que quando ele fala de camelo não é animal. A gente vai procurar depois, vai explicar para vocês, mas enfim. Porque a pessoa que financeiramente ela já tem tudo, então que dificuldade que ela vai ter na vida dela? Entendeu? Financeiramente, tudo é fácil para ela. Na verdade, eu acredito assim, que quando Jesus fala que dificilmente o rico entrará no reino de Deus, primeiro que ele não está falando que o rico não vai entrar, ele fala dificilmente. Porque a tendência de quem é rico é ser uma pessoa que ama o dinheiro. Então, o problema não está na riqueza, está no fato daquela pessoa amar o dinheiro. E ele fala isso por causa do jovem rico, que ele preferiu o dinheiro do que Jesus. Jesus falou com ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu e me segue. Eu acredito que ele se tornaria um dos discípulos de Jesus. Que o dinheiro dele era tudo para ele. Exatamente. E quando tudo é Jesus. Ele prefere dar as costas para Jesus e ir embora do que abrir mão daquele riqueza. Então, ali ele está dizendo, eu amo mais as minhas riquezas. Sim, ele estava falando, a minha esperança está nisso aqui, no meu tesouro. A minha esperança está nisso aqui. Não. É que se a gente for falar de dinheiro, a gente está falando de poder, né? Assim, o dinheiro ele traz muitos privilégios. A pessoa tem não só o poder de ter, mas também o status, né, a honra. Entendeu? E aí, dificilmente, alguém vai poder ter coração para ter o dinheiro. Então, quando a gente fala que Deus tem prosperidade, Deus tem prazer na prosperidade daqueles que servem, a gente está falando de um Deus que tem prazer no nosso coração pronto para isso também. Porque aí, as minhas riquezas vão passar a servir ao reino de Deus, vão passar a construir diante do Senhor. O jovem rico, se ele abrisse mão do dinheiro, ele não estaria abrindo mão só do dinheiro, mas talvez da posição, do status, da honra. Exatamente. E aí o que a bispa Camille falou é o princípio que está por trás, né? É o princípio que está por trás, porque quando você ama o dinheiro, quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, e você passa a ter esperança no dinheiro. Você deixa de ter esperança em Deus. Deus não é mais a sua esperança. Tem mais fé colocada em ação, né? Exatamente. O dinheiro passa a ser... Não, enquanto eu tenho dinheiro, eu estou seguro. Enquanto eu tenho dinheiro, eu estou tranquilo. Né? Se eu precisar de alguma coisa, meu dinheiro vai lá e compra. Então, a pessoa ela passa a confiar nas riquezas e não em Deus. E eu nunca posso deixar de ser dependente de Deus, mesmo se Deus me prosperar. Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje? Infelizmente, existem pessoas assim, hoje em dia, vamos falar. Pessoas que usam dinheiro o quê? Para comprar pessoas, porque acham que o seu dinheiro vai comprar uma amizade de uma pessoa. Pessoas acham que, né, o dinheiro não compra só os bens, mas pode comprar amor, pode comprar saúde. Não, o dinheiro não vai comprar nada disso. O dinheiro não compra a sua saúde, você pode ser rico, mas se você ficar doente, seu dinheiro não vai trazer a sua saúde de volta. Se você não se cuidar, se você não colocar sua esperança no Senhor, porque nessa hora, o que a gente faz? Aí você fala, nossa, meu Deus, eis aqui, Senhor, lembra-te de mim, né? Oh, meu Deus, o seu dinheiro não vai te salvar nessa hora. Por quê? O que o seu dinheiro fez por você? Nessas horas as pessoas se voltam a Jesus. Aí elas lembram, nossa, existe uma pessoa que é muito maior do que tudo isso que eu tenho aqui. Então, minha esperança, eu estou depositando ela no lugar errado. É que tem muita gente que confunde, né, a humildade com a falta de dinheiro. Então, a Bíblia fala muito sobre a gente ter o coração humilde. Humildade com pobreza. Exato. Acho que às vezes, nossa, fulano é tão humildezinho, né? Assim, para servir a Deus, eu preciso não ter dinheiro, eu preciso ser miserável, né? Assim, viver em cima da falta. E não é isso, né? A humildade tem muito mais a ver com a posição do coração do que com o que, de fato, eu tenho de recurso. Humildade. A gente está cansado de ver, infelizmente.
Pessoas que ficam postando nas suas redes sociais o seu status. Eu tenho esse iPhone. Ostentação, a ostentação, comprei esse carro. Olha, fica postando as viagens que ele fez, ele andando de lancha, de iate, com bebidas. Enfim, achando que aquilo ali, infelizmente, tem pessoas que veem essas cenas e acabam, nossa, eu preciso estar perto da pessoa tal, porque se eu estiver perto do fulano, que é bem-sucedido... Vou ter privilégio. Eu vou ter privilégio, eu vou ser bem-sucedido também, vou estar na boa, vou estar lá no topo. Então, olha que interessante, né? A gente começou falando que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Olha quantos males que a gente já falou nesse curto espaço de tempo que o dinheiro pode trazer, né? O dinheiro vira meu senhor... Eu passo a ter esperança no dinheiro, eu quero usar o dinheiro para comprar as pessoas, eu passo a ostentar, né? Eu quero vaidade, mostrar através do dinheiro a vaidade, né? Então, realmente, o ser humano ele tem muita dificuldade em lidar com o dinheiro, né? A partir do momento que a pessoa ela começa a prosperar, ela tem que ter um coração muito em Deus, ela tem que ter uma sabedoria muito grande para não deixar o dinheiro tomar conta, né? Para não deixar o dinheiro virar o Deus dela, virar aquilo que é o mais importante na vida dela, tomar o lugar de Deus, tirar a humildade dela, né? Vocês têm razão, humildade, ser humilde não tem nada a ver com ser pobre. Eu conheço gente que é pobre que não é humilde, e eu conheço gente rica que é humilde, que é extremamente humilde. Então, humilde é você ser quem você é, você ser você mesmo. Você não ser nem a mais, que aí é soberba, e nem a menos, que é a falsa humildade, né? A pessoa que ela tenta ser menos do que ela é. Então, vamos chamar mais um vídeo da internet, é até um vídeo engraçado, para a gente entrar no outro ponto aqui em relação ao dinheiro. Onde você foi? Na padaria comprar as coisas. Cadê as coisas? O cartão passou. O que você fez? As coisas que a moça deixaram pra eu vir em casa pegar o dinheiro. Então vai lá. Eu não tenho dinheiro. Ai, quem já passou por isso, né? Quem nunca passou? Na volta eu compro, né? Acabou o crédito no cartão, acabou o dinheiro. Eu quero trazer um ponto aqui, que aí eu sempre gosto, e isso é até científico, muitas descobertas científicas, elas acontecem na prática. A pessoa vê algo na prática e depois ela vai explicar na teoria. E uma coisa eu posso dizer, nesses 24 anos que eu ando com Deus, todo mundo que eu vi chegar na igreja, que começou a servir a Deus, que começou a andar com Deus, prosperou. Eu não vejo ninguém que chega na igreja e fica mais pobre ou começa a ter... Se a pessoa verdadeiramente ela está ali andando com Deus, ela está servindo a Deus de coração. Outro ponto, eu já vi muita gente também passar por essa prova do jovem rico, de algum momento que Deus pede aquilo que era mais precioso, né, para ela, e a pessoa vai lá, ela entrega aquilo, e aí Deus honra a fidelidade dela. Então, assim, nós podemos dizer isso também. Nós falamos aqui da questão da prosperidade, né? Na prática, as pessoas que começam a andar com Deus, começam a ter fé, realmente elas vivem uma mudança na sua vida financeira também? Eu acredito que isso tem muito a ver com o princípio, né, bispos? Eu acho que quando você começa a andar com Deus, você descobre o poder da oferta, o poder do dízimo, e você consagra as suas finanças, igual a Bíblia fala, quando eu consagro a primícia, a massa toda se torna santa, né? Então, eu já vivi muito essas experiências, assim, de falar, não, eu preciso calcular aqui. Eu vou colocar na ponta do lápis e falo, gente, como que está sobrando dinheiro? Porque não era para estar sobrando, né? Olha como que está isso aqui. Mas, com certeza, é a questão da prosperidade, tipo, em Deus, né? Tem até um versículo que também gosto muito de Provérbios 3:8, que fala... Deixa eu abrir aqui. Que fala muito sobre essa questão, né? No versículo 5 fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aí 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu acredito que celeiro fala muito sobre a provisão, né, sobre aquilo que Deus tem, e o vinho eu gosto muito de entender assim, como a alegria mesmo que vem de Deus, né, porque Jesus, o primeiro milagre que Ele fez
foi transformar a água em vinho. E aí tem muita riqueza que não te traz alegria. Tem muita gente que é muito próspera e vive preocupado, vive cheio de doenças, né? Como a Bispa falou, que o dinheiro não consegue alcançar aquilo. Mas quando a riqueza vem de Deus, ela traz também a alegria, ela transborda não só o celeiro, mas também o barril de vinho, né? O que eu acho interessante é que isso é um princípio bíblico, né? A questão de finança, de você entregar ali na igreja, né? Porque lá em Malaquias 3,10 fala o quê? Trazei todo o seu dízimo à casa do tesouro, para quê? Que haja mantimento na minha casa. E ele fala, né? Provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Ou seja, quando nós somos fiéis, o Senhor também é fiel E é o a único nós. lugar que fala que a gente pode provar Deus na Bíblia, Exatamente, né, bispos? mas tem um porém, só pode provar Deus quem é fiel. Quem Só entregou, pode né? provar a Deus quem entregou. Então, mas eu já estava doido para entrar na questão do dízimo, que eu acho que tudo que nós falamos aqui até agora, todo mundo concorda. Que a Bíblia fala de dinheiro, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que não pode amar o dinheiro. Mas a grande polêmica que eu vejo hoje é a questão do dízimo. Né? E muita gente tem muita resistência, né, bispo? Tem muita resistência, tem muito pastor que prega que você não precisa dar o dízimo, que o dízimo não faz parte da nova aliança, né? Da nova aliança. Vamos assistir mais um vídeo da internet e vamos comentar em cima desse vídeo sobre esse assunto aí do dízimo. E aí, você que está aí nos assistindo, você é dizimista? Não é? Né? Você, às vezes, tem uma resistência de ir para a igreja por causa dessa questão do dízimo, do dinheiro. Como é que é o seu pensamento, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Entra lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv, lá você pode dar a sua opinião, tá bom? Vamos assistir o vídeo. Jesus Cristo disse o quê? Que um homem rico, sem propósito, disse, eu vou quebrar meus celeiros, construir celeiros maiores para guardar os meus bens. Aí Jesus disse, se essa noite pedir a tua alma, para quem ficará o que você construiu? Aí Jesus mesmo concluiu, assim é o homem que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui a questão não é riqueza. Então a pergunta que eu faço, por que Jesus pediu tudo ao jovem rico e não pediu nada a José de Arimateia? Porque para o jovem rico o dinheiro fazia parte da identidade dele. Não amava e não era amado sem o patrimônio. E José de Arimateia tinha o dinheiro como ferramenta. O dinheiro é servo, não senhor. O problema é o amor ao dinheiro, a ganância e a falta de propósito. Eu quero, e todo cristão deveria querer crescer e enriquecer. Lidero 35 projetos, eu quero enriquecer muito. Poder liderar mais, Opa! para poder prover mais, né? Se eu morrer amanhã, eu morro bem. Eu não morro em dívida. A questão é, produzo para a glória de Deus, entrego para a glória de Deus. Olha aí que interessante, né? Que interessante esse comentário, né? Essa passagem ela é muito importante também nesse debate. É aquele homem que construiu muita coisa. Chega uma hora que ele viu que ele tinha dinheiro para ele, para os filhos, para deixar de herança, ele constrói mais celeiros para guardar aquele dinheiro. Aí Jesus fala, louco, né? Hoje à noite pedirão a tua alma, o que você tem para apresentar? Né? Aí Jesus fala, assim é aquele que é rico para consigo e não é rico para com Deus. Então o problema aí não era a riqueza, era o propósito daquela riqueza, era para onde que a riqueza dele Estava servindo ao dinheiro, talvez, né, Bispo? Exatamente. Então aí eu entro na questão do dízimo, porque eu vejo que o dízimo é uma forma de você falar, Senhor, aqui ó, minha primícia, porque o dízimo é a primícia. Tem muita gente, não, o dízimo é eu dar 10% para Deus. Não, o dízimo é você entregar primeiro uma parte para Deus. A palavra dízimo é 10%. Então, essa parte é 10%. Mas dízimo é a primícia. Eu falar, não, peraí, primeiro o que é de Deus. Primeiro, Jesus não falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então, eu dou primeiro o que é de Deus. Então, o meu dízimo é a minha primícia. Quando eu dei o meu dízimo, eu estou dizendo, Senhor, a minha vida financeira está na tua mão. A minha vida financeira está nas mãos do Senhor. Dependência, né, Bispo? Exatamente. Então, a grande discussão que tem hoje é porque eles falam, não, o dízimo é da antiga aliança. O dízimo é da lei. E Jesus, ele não fala sobre dízimo. Aí a gente precisa ter um cuidado, que eu vejo que muita gente erra na hora de interpretar a Bíblia, e a gente aprende isso muito com o Bispo Rodovalho, com a Bispa Lúcia, que é o fato de princípios. A Bíblia é um livro de princípios.
princípios não mudam. Agora, a lei, ela teve mudança através de Jesus. Jesus não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir. Mas Jesus, por exemplo, é o Cordeiro de Deus. Eu não preciso mais sacrificar animais. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado. Rituais que foram mudados. Exatamente. Né? Agora, qual que era o propósito do dízimo? Desde o Antigo Testamento até agora. O primeiro é esse. É você entregar a sua primícia. É você mostrar que o seu coração está na presença do Senhor. Segundo, manter a casa de Deus. E hoje é a mesma coisa. Do que era lá no templo é hoje. É manter, o dízimo mantinha a casa de Deus, mantinha os levitas, os sacerdotes. Né? Então hoje é o mesmo princípio, né, de manter a casa de Deus. Então quando você fala, aí tem a questão lá de Abraão, que foi o primeiro a dar o dízimo. Abraão é antes da lei de Moisés. Abraão é 500 anos antes de Moisés. Então ele já deu o dízimo para Melquisedeque, ele, né, anterior à lei. A primeira oferta é Caim e Abel, né? O primeiro lugar que fala de oferta na Bíblia, lá no Éden. Caim não no Éden, que eles já tinham sido expulsos, né? Mas certamente onde que eles aprenderam a ofertar? Lá no Éden, né? Adão aprendeu ali e ensinou para os seus filhos. Então, Caim e Abel já levam uma oferta para Deus. Abel oferta do melhor, né? Caim oferta, a oferta dele não chegou a agradar a Deus, porque talvez não foi do melhor, né? Ele não deu de coração. É isso que eu ia falar, às vezes não foi do coração, né? Com toda a entrega que o Senhor então, esperava. Então, assim, a Bíblia, tanto quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente entende os princípios, quanto na prática, a gente vê que realmente você ser fiel a Deus, você tirar o seu dízimo, você entregar a sua primícia para Deus, resolve todos os problemas que nós falamos aqui até agora. E outro ponto, todos os homens de Deus na Bíblia foram prósperos. Todos. Abraão foi muito próspero. O próprio Moisés, né, quando o povo sai do Egito, Deus manda pegar o ouro, a prata ali. Eles estão lá no deserto, mas não falta nada, tem um maná para alimentar, eles têm as riquezas para construir o tabernáculo, chega até o ponto de cometer a loucura lá de fazer o bezerro de ouro, né? Aí eles entram na terra prometida, aí é terra que manda leite e mel. O alerta de Deus é cuidado para quando vocês entrarem na terra ali prosperar, vocês não se esqueçam, né, de quem tirou lá do Egito. Aí você entra no período dos juízes, né, prósperos, você entra no período de reis, Davi próspero, Salomão, o homem mais próspero da Bíblia, né? Mas Jesus não foi próspero. Jesus nunca faltou nada para ele. Jesus não trabalhava, né? Porque não, ele era carpinteiro, mas no ministério dele era 100% ali para a obra de Deus. Jesus não tinha herança, não tinha nada, e nunca faltou nada para ele, né? Na hora que precisou de uma moeda para pagar imposto, foi lá, pescou, estava lá na boca do peixe. Na hora do Jesus morto, o corpo dele precisava de um túmulo. O túmulo era as coisas mais caras da época. Tem ali José de Arimateia. Então, assim, a Bíblia é um livro que fala de prosperidade, que fala de dinheiro, e a relação que a gente deve ter com o dinheiro é essa, né? De saber o propósito dele, de não colocar o dinheiro em primeiro lugar. E, inclusive, você tem um livro aí que vai ajudar muito, né, Ana? Quem tem dúvida nesse assunto, maravilhoso, né? Aqui do Bispo Rodovalho, Dinheiro e Você. E esse livro, ele é muito rico, porque ele traz muitos desses princípios, né, com versículos. Às vezes a gente tem muita resistência para falar de alguma coisa, para ouvir sobre alguma coisa, porque a gente já tem nossos paradigmas, né, as verdades que na verdade são mentiras, mas aqui você consegue estudar com calma, ver quais são os princípios bíblicos que falam sobre isso. Eu tenho certeza que esse livro vai edificar muito a sua casa, a sua vida, a sua família, te levar para um tempo de prosperidade, em nome de Jesus. É isso aí, é isso mesmo. E você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet, que agora a gente vai entrar nas polêmicas aqui, né? Que também tem um outro lado. A gente só falou de coisa boa aqui, vamos falar do outro lado agora. Solta aí o vídeo pra gente. Há juros de dízimo que não é entregue, nada. Isso não é pastor, não, isso é banco. Tá? Sai desse trem, gente. Sai dessa confusão desse ministério. Não é ministério, não. Isso aí é abuso. Meu Jesus Cristo. Olha aí, né? Pastor André Valadão falando aí de um pastor que cobra a pergunta, pelo menos, né? A gente não sabe. Mas o pastor está cobrando juros porque a pessoa atrasou
o dízimo dela, né? Aí, vamos entrar no ponto negativo aqui. Eu vejo assim, por que muita gente tem resistência a essa questão financeira, né? Por causa dos excessos. A igreja também, muitas vezes, ela erra, cometendo alguns excessos, né? Que a gente pode dizer por excesso? Isso aí é um excesso. É a pessoa extrapolar aquilo que está na palavra de Deus, né? Ela colocar algo fora. Jesus fala, cuidado com os fariseus, né? Porque eles devoram as casas das viúvas, mas o propósito deles não é ajudar as pessoas, o propósito deles não é servir aquela pessoa, né? É tirar tudo dela. Então, assim, pode ter pessoas mais intencionadas, situações muito negativas. Vou lançar outra polêmica. Crente pode ir na casa lotérica fazer uma fezinha? Crente pode apostar na loteria, jogar na Mega Sena? De novo, né? Tá E confiando na sorte e não em Deus, né? Tá confiando ali no jogo de azar, né? Então, é algo que a Bíblia também... Porque eu já ouvi uns papos aí falando, viu? Gente, mas não é jogo de Acertar os aposta, números. bispa. Não tô lá todo mês, não tô lá todo dia, toda semana. Eu só falo assim, olha, irmã, vigia, cuidado. Eu acho que essa questão da igreja é muito complicado você cobrar princípio, né? Por mais que seja princípio, todo mundo é adulto. O pastor ele vai ensinar os princípios, mas você cobrar que as pessoas cumpram é algo assim. Cobrar o dízimo é a mesma coisa que cobrar que alguém não minta, cobrar que alguém não é da pessoa. Acredito que tem uma parte da maturidade, né, bispos? O nosso papel é ensinar, né? Como pastores, a gente ensina a palavra, a gente ensina os princípios, e aí cada um vai colocar em prática, né? Mas o que eu posso dizer para você é que dinheiro está na Bíblia. A Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala de prosperidade. É um assunto que vai ter na igreja, não vai ter como fugir disso. E quando você entrega o seu melhor para Deus, quando você cumpre os princípios da palavra que Deus estabeleceu desde lá de trás, né? Aquilo que você colhe vai ser bênção na sua vida, né? E você vai saber também administrar. Você não vai ser uma pessoa que depende do dinheiro para ser feliz, para estar alegre, para estar bem. Não, você depende de Deus. Ele é o Senhor da sua vida. O dinheiro é o seu servo e você usa para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Gostou aí do nosso programa? Não esquece de dar o seu like, de compartilhar, deixar o seu comentário. Se inscreve aí no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá joia? E também nos segue lá no nosso Instagram, do programa é o @semlimites.tv. O meu pessoal é @bispo Cristiano. O seu? BPA Camille, com 2 L's e E no final. E meu Ana toda ela. É isso aí. Está aí embaixo aí, né? O pessoal sempre põe no GC. Queridos, obrigado mais uma vez pela sua companhia com a gente. Que Deus abençoe muito. E eu quero deixar um convite aqui, hein? Não posso deixar de fazer esse convite. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra lá no nosso site, saranossa-terra.com.br. Vai em igrejas, lá você vai conhecer, vai fazer a busca para conhecer a igreja mais perto de você. Nós estamos em São Paulo, na Rua Augusta, número 2027, todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da noite. Você é meu convidado, você é minha convidada, tá bom? Um forte abraço aí, que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau.